Olá para você que está aqui comigo mais uma vez. Se você está chegando agora, eu sou a Lucinda e vim aqui conversar com você um pouquinho sobre tudo isso que nós estamos vivendo no nosso planeta, todo esse problema, esse vírus, tanta coisa. Eu vim te dizer carinhosamente, isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar. Eu quero que você perceba tudo isso. É uma resposta tão sintética, mas que nos traz conforto, esperança e esclarecimento acima de tudo. Conforto porque não tem palavra mais acalentadora do que essa. Ter a certeza de que tudo passa. E isso também passa. Essa é a certeza que eu quero que você tenha no teu coração. O alívio. Porque nós estamos julgando que isso não vai passar. Que isso é o fim do mundo. Nós estamos vendo essa catástrofe como uma catástrofe sem remédio. Que nós estamos vivendo tempos em que cada um de nós está no derradeiro tempo das coisas, que não tem solução, que não tem caminho, que a estrada acabou, que não existe remédio, que não existe cura. E eu vim te dizer hoje, isso também passa. Jesus nos disse que a única coisa que não passa é o reino dos céus. Então, isso que nós estamos vivendo hoje não é para sempre. Isso é momentâneo. Momentâneo. Então, nós devemos ter diante disso calma. Porque se a gente se desequilibrar, mais do que a situação em si acarreta para nós esse desequilíbrio, tudo piora. Provável que quando a gente se desequilibre, a gente arrume uma carga de dificuldade muito maior. E como fazer isso? Como se calmar? Entendendo que isso também está passando. Essa pandemia que começou lá na China no ano passado, atingiu níveis, gente, seríssimos, preocupantes. Mas hoje a situação da China já é diferente daquela quando estourou, né? Não passou, não tenha passado ainda, mas já tem um outro aspecto, uma outra visão. Tá diferente, está passando, como aqui também vai passar, tá passando. Sobretudo se a gente tiver essa certeza, essa calma, essa serenidade, essa fé naquilo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus nos dá essa explicação maravilhosa. Tudo vai passar. E por que Jesus nos ensina isso? Porque do alto da sua sabedoria, da sua grandeza, né, ele veio nos dizer, Jesus veio nos trazer essa palavra de conforto, para que nós abramos a nossa mente, que só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar. Só o reino de Deus nunca passará. Então, eu sei que isso, tudo que está acontecendo preocupa, incomoda, mas não é forte o suficiente para acabar conosco.
Porque a única coisa que é segura, que é eterna, que é indestrutível, é o reino de Deus. A criação de Deus. Só isso nos dá a certeza do eterno, do verdadeiro, do que não passa. Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema. Então, Deus sendo a causa, o criador de todas as coisas, o único, né? O único criador, sendo Deus, Ele só pode criar o que é bom, o que é belo, o que é justo. Deus não cria o mal, Deus não cria essas misérias, essas doenças, essas catástrofes. Porque se Ele criasse, Ele não seria Deus. Concorda? Nós reconhecemos uma árvore pelos seus frutos. Os frutos dizem respeito ao que é a árvore. E sendo Deus a bondade, a inteligência, o amor, como que Ele criaria algo para os seus próprios filhos sofrerem? Então isso que nós estamos atravessando hoje não é uma criação divina. E se somente Deus pode criar, esse mal de hoje não se sustenta por si só. Não é criação de Deus. Então ele não tem força suficiente para permanecer. Ele existe com um propósito. E por quem o sustenta. Nós devemos tirar uma lição ao que essa situação está trazendo a cada um de nós. E quando a gente aprende a lição, isso se destrói, porque não tem sentido. Por detrás de cada problema, de cada dor, de cada sofrimento, existe uma lição. Uma lição para a qual a gente não estava percebendo. E nós, hoje, precisamos ser chamados a atenção para algum aspecto da nossa vida que estava toda desequilibrada. Estava fora do propósito de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de amor, de alegria, de paz, de saúde. Então Ele quer os seus filhos saudáveis. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados com a perfeição da paz, do amor. E aí a gente se pergunta, mas então por quê? Por que eu estou doente? Por que a gente está passando por tudo isso? Porque nós esquecemos disso. Nós esquecemos e passamos a viver distante desse reino, desses ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Da paz, da fraternidade. E quando a gente sai fora desse contexto, a gente começa a trazer sofrimento para as nossas vidas. Então o mal, ele é criação nossa. E por conta desses caminhos que a gente estava trilhando aí ao longo da nossa vida, nós distanciamos da harmonia com a qual Deus nos criou e mantém todo o universo. Porque o universo, ele é criação de Deus. E Deus é harmonia, Deus é amor. Toda vez que o homem se afasta desse contexto, vai ficando longe dessa proposta do reino de Deus e vai ficando próximo desse desequilíbrio, né? Acontece alguma coisa para nos chamar a atenção, para nos mudar. Fora do reino, afastando dessas propostas de amor, a proposta de nos amar e de amar o nosso próximo, nós entramos nesse conflito, nesses desequilíbrios, nessas guerras, nessas opressões, os julgamentos, preconceitos, orgulho, ódio, raiva, mágoa. Então, tudo isso são sintomas
dessas doenças do desequilíbrio, de nos afastarmos do nosso Criador. Deus não mandou essa epidemia para nos castigar. Não, Deus não faz isso. Deus é supremo em bondade, em amor. Pensa se Ele ia fazer isso para nos castigar? Não, Deus nos ama. Então por que Ele está permitindo que tudo isso nos aconteça? Por que hoje o nosso planeta está passando por essa agonia, né? Essa epidemia, esse desequilíbrio humano? Por que Deus permite que o nosso país passe por isso, esses flagelos, essas destruições que atingem a humanidade? Se Ele não pune, se Ele não castiga, por que nós estamos sofrendo? Por que Ele está deixando que aconteça isso com seus filhos? E a resposta: Deus permite com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Deus permite para fazer com que toda a humanidade entre nessa fase de regeneração humana do nosso caráter. E aí você pensando dessa forma, você consegue entender por que nós estamos passando por tudo isso. Porque Deus quer que você cresça, quer que você se amadureça, que você se torne amor, um filho querido de Deus, um filho que se pareça mais com Ele, que viva paz, amor e não egoísmo. Um filho que tenha entendimento, que viva mais com fraternidade. E essa doença, gente, ela está nos ensinando. Você já parou para pensar? Quando essa questão do coronavírus surgiu lá na China, eu escutava essas notícias e eu confesso a vocês que eu não me importava muito. Falava, lá da China, longe de mim, né? O que tem a ver comigo? Você não pensou assim também? Tá tão distante. Isso não é um problema meu. Eu não tenho nada a ver com aquele povo. A gente agia assim. Mas o que aconteceu? Rapidinho o vírus se espalhou para todo lado. Chegou na Europa, na América, Brasil. E hoje nós estamos com a possibilidade de vivermos uma grande catástrofe. Muitas pessoas que amamos, que estão dos nossos lados, assim, estão passando por esse problema. E a primeira lição que eu tiro disso tudo é que, particularmente, quando alguma coisa acontece, seja onde for, quando alguma coisa acontece com alguém, um ser humano qualquer, não importa se é chinês, se é italiano, se é polonês, se é argentino, se é brasileiro, isso diz respeito a cada um de nós, a cada ser humano, porque nós estamos todos absolutamente interligados. Jesus muitas vezes falava que nós somos irmãos, e a gente acha que isso é poesia, isso é uma figura de linguagem, né? É um contexto qualquer. Mas a gente percebe com essa epidemia e tantas outras situações que nós somos de fato irmãos. Nós estamos interligados uns aos outros, pessoas que a gente não conhece. Mas o que acontece com o outro, lá do outro lado do mundo, afeta a mim. Afeta o que acontece comigo, afeta o outro do outro lado. Então, queridos, nós estamos todos interligados. Nós não podemos raciocinar como seres humanos, nós somos de determinado país, determinada religião, de determinada raça, preto, branco, e somos diferentes. Reflita, nós somos uma única raça. E essa epidemia veio nos ensinar, nós somos da raça de Deus. Não importa a sua religião, não importa a sua preferência política,
esportiva, social, sabe, seja qual for a sua condição social, porque essa epidemia ela pega o rico como o pobre, o político, o subordinado, as pessoas pobres, pobres de espírito, pobres de dinheiro. Então, isso nos obriga a pensarmos mais e pensar como que eu posso me melhorar, né? Porque eu preciso começar a entender e a viver como um ser pertencente a uma família de Deus. Eu preciso aprender a respeitar o meu próximo. Eu não posso pensar somente em não me contaminar. A gente tem que pensar no outro. Pensar na criança, no idoso, sabe? Pensar que essa doença pode ser levada a outras pessoas, contaminar as pessoas mais frágeis. Não é pensar só na gente. Nós precisamos, então, raciocinar em termos de humanidade. Todo esse flagelo que está acontecendo no nosso planeta é para ensinar a gente a ser menos egoísta, a ser menos orgulhoso, sabe? Um vírus invisível aos nossos olhos nos atinge hoje e pode nos derrubar. E daí? Do que você tanto se orgulha? De que vale esse poder, esse dinheiro, essa vaidade? Se um bichinho invisível pode afetar a nossa vida, muitas vezes de forma trágica. Eu penso que nós podemos extrair várias lições disso. E uma delas é a gente pensar o que é importante na minha vida. Esse tempo de distanciamento social, de reflexão, da gente ficar um pouco mais com a gente, né? De se pensar. É hora de se pensar mesmo quais são os nossos valores. O que de fato faz sentido na nossa vida? Será que é tão importante essas questões financeiras? Aquele carrão que você estava querendo comprar? Aquele vestido? Aquele sapato? Aquela viagem? A casona, a mansão? Isso tudo ficou em segundo plano. E o que tem importância hoje? A minha, é claro, os nossos relacionamentos, as pessoas. Como que a gente está convivendo com as pessoas? Como que eu estou tratando aquele que está ali ao meu lado, o próximo, mais próximo de mim? A gente chegou num ponto que a gente não está usando coisas, a gente está usando pessoas. Vamos agora aproveitar o momento para inverter. Claro que todas as coisas têm a sua importância, né, na nossa vida, mas a importância fundamental são as relações humanas. Isso é a única coisa que importa. Isso é a coisa mais importante. E essa experiência que nós estamos vivendo hoje, esse aprendizado que Deus nos permite hoje é para que a gente cresça, para que a gente veja com uma forma mais humana, fazer essas reavaliações de nós mesmos, sair desse materialismo, sabe? Pare de julgar as pessoas, seja mais fraterno, abra o teu coração e pense que nós estamos nesse planeta como uma casa planetária. Comece a respeitar os animais. Tudo é sagrado, gente. Tudo merece o nosso olhar de amor. Então, eu de verdade, é isso que eu gostaria de trazer a você. Essa reflexão. Não é tempo de desespero.
mas é tempo de refletirmos, de confiarmos em Deus, porque se Ele permitiu tudo isso, não é para a gente entrar nesse desespero, mas é para a gente começar a valorizar mais a nossa vida, para que a gente passe a cuidar mais da nossa vida de uma forma mais inteligente, valorosa. Porque a vida, as pessoas são sagradas. Não é tempo para a gente ficar só nesse desespero, sabe? Vamos aproveitar esses momentos para oração, esse contato direto com Deus. Vamos ver filmes bons, ouvir músicas boas, uma boa leitura. Não fica só preso nessas notícias, sabe? Essas notícias que muitas vezes são fakes, né? Desestabiliza totalmente, emocionalmente o ser humano. Coloca uma coisa boa aí hoje. Converse na sua casa com as pessoas que você ama. Aprenda a viver com mais simplicidade. Olha, isso é um dos ensinamentos. Jesus trouxe isso pra gente. O que adianta você correr lá no mercado, comprar tudo, lotar a sua casa, ficar tudo abastecido, se aquela pessoa que não tem condição de fazer isso fica sem? Então, nós estamos sendo intimados pela consciência divina a mudar, a sermos mais respeitosos com os outros, a entender que isso não tem mais razão de ser. Reflita. Tudo o que está acontecendo com o nosso planeta hoje é porque tem a permissão de Deus para que mude consciências, para que você saia desse egoísmo e comece a ver o seu próximo com mais amor, com mais doçura. Nada material substitui esse contato com o ser humano, ainda que de longe. Então eu estou aqui hoje para te dizer, calma, calma. Tudo tem a permissão do nosso Deus, que é o nosso Pai. E nesse momento que nós estamos com esse coração tão apreensivo, vamos pedir a Deus as bênçãos para que todas essas bênçãos envolvam a todos os irmãos, todos nós, todos esses irmãos que estão hoje passando por esse desequilíbrio, sabe? Vamos pedir a Deus. Nós estamos com o coração apertado, aflito, mas Deus é a paz. Nós estamos com medo, mas Deus é a coragem. Nós estamos doentes, mas é Deus a saúde. Busquemos. Se você hoje, irmão, está aí do outro lado, sentindo desprotegido, lembra que Deus é o amparo presente. Se você está se sentindo sozinho, lembra, Ele é a nossa melhor companhia. Ele é o nosso companheiro fiel de todas as horas. E eu peço, Senhor, que nesse instante o Senhor envie até essa pessoa que está do outro lado, os anjos, a luz, a todas essas pessoas, que os anjos adentrem agora o seu lar. Que Jesus possa te visitar nesse instante. Abra as portas do seu lar para que Jesus possa entrar. Abra as janelas para que a luz possa abençoar a tua família. Sinta que toda a sua casa se ilumina. Percorra com Jesus todos os cômodos da sua casa. Convide Ele para que adentre a sua casa em todos os ambientes. Deixe a luz entrar, o vento da asepsia, Jesus.
que Ele varra todas essas energias negativas, porque por onde Jesus passa, uma luz toca todas as paredes, o teto, o chão, e todo o ambiente da casa vai ficando leve, vai se acerenando.